E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes do canal Ateu Niilista e hoje vou dar continuidade aqui ao vídeo A Religião Propõe e a Ciência Dispõe. Falando aqui sobre, dando continuidade ao primeiro vídeo, onde eu abordo o tema de que a religião sempre está inventando, através da criatividade, através da intuição. Os homens do passado tentavam explicar a realidade, tentavam, através do mito, através da crença nos deuses, através dos sofismas, dos raciocínios equivocados, o homem, através da sua criatividade, ele inventava sistemas. Depois surgiu a ciência, que parou finalmente de inventar, que a ciência finalmente ela teve a capacidade de primeiro olhar os eventos, os fenômenos, estudá-los, avaliá-los e aí tirar uma conclusão. A ciência ela simplesmente usa os dados, as informações que possui e tira uma conclusão razoável, baseado em observação, baseado em empirismo, baseado em análise criteriosa. E a ciência, ela, apesar de existir esse nome ciência, é um corpo. São diversas especialidades. Nós temos aí a biologia, nós temos aí a física, a química, a matemática, nós temos a parte da medicina, das ciências humanas, a psicologia, a psiquiatria, a antropologia, a sociologia. Temos as exatas, que são as partes mais das ciências matemáticas, cosmologia, a própria física. Então o que acontece? A religião, ela sempre tentou, de uma forma mítica, através de mitos, explicar os eventos naturais se baseando nas construções humanas. Porque o homem constrói as coisas com sua inteligência. A inteligência racional, a inteligência analítica. Então o homem constrói ferramentas. Depois dessas ferramentas, ele constrói sistemas. Na sua mente, o homem constrói conceitos. Depois ele aplica na prática. Aí o que acontece com o homem primitivo? Ele raciocina de uma forma equivocada, achando que se o homem constrói coisas dessa forma, o próprio homem deve ter sido construído dessa forma. A própria realidade deve ter sido construída dessa forma. Através de quem? Deuses, super-homens, Homens imortais, homens indestrutíveis, que existem sempre em outro tempo, em outra época, ou fora do tempo, em outra dimensão. Homens, super-homens, que construíram o próprio homem. Isso num passado remoto. Hoje em dia já se sabe, a filosofia evoluiu, as ideias evoluíram. Hoje já se sabe que esse super-homem não seria mais nada além do que um homem, em um nível superior. Então acabou a ideia de Deus. Se você conseguir raciocinar como os agnósticos raciocinam, porque os ateus negam essa realidade, mas os agnósticos duvidam. Existe até um ramo, alguns cientistas que pensam sobre a possibilidade de algum tipo de consciência estar engendrando a nossa realidade. Mas essa consciência em nada teria a ver com Deus. Seria simplesmente homens, consciências, imperfeitas, que dependem de tempo, que estão circunscritas no espaço-tempo, que existem, ainda que em outra dimensão, ainda que em outro nível de realidade não perceptível
pelo homem, mas existem de fato. Então, se você pensar em termos desse Deus, entre aspas, isso não é Deus. Isso é alguém em outra dimensão, num nível muito superior ao ser humano, criando a realidade do ser humano. Seria comparável, o análogo, ao que nós fazemos nos universos virtuais. Nós criamos jogos, criamos personagens. Seria mais ou menos algo parecido com falar que Maurício de Souza é o Deus da Turma da Mônica. Alguma coisa parecida, né? Porque no universo da Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, Mônica, todos aqueles personagens ali que pertencem ao universo da Turma da Mônica, eles não têm acesso ao Maurício de Souza. Então, se você perguntasse, se fosse possível, né, você entrar na dimensão dos quadrinhos e perguntar pro Cebolinha, pro Cascão, ou pra Mônica, ou pra Magali, quem é o Deus deles, eles diriam Maurício de Souza. Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Criador. Por quê? Porque talvez Maurício de Souza tenha deixado isso escrito em algum lugar. Né? Aí a origem da religião dentro dos quadrinhos, dentro da Turma da Mônica. Quem é o Deus da Mônica, do Cebolinha, do Cascão? Maurício de Souza. Quando Maurício de Souza não passa de um homem. Entretanto, como ele é incognoscível, como ele é inatingível, como ele é incompreensível, para essas personagens da Turma da Mônica, ele passa a ser uma espécie de Deus. Então o conceito de Deus é um conceito filosoficamente totalmente equivocado. Não existe Deus algum em parte alguma. O que existem são níveis de consciência. Obviamente, se eu estiver num nível de consciência tão avançado no tempo, né, tão desenvolvido a ponto de criar outras consciências, eu vou ser visto como Deus. Né? Então, esse vídeo aqui, né, em continuidade ao primeiro vídeo, né, intitulado A Religião Propõe e a Ciência Dispõe, trata exatamente disso. Trata de mostrar que a religião... Vamos tratar aqui, né? Não vou tratar aqui de religiões que não fazem muito sentido para nós aqui no Brasil. Muitas pessoas falam, por que vocês atacam tanto o cristianismo? Porque é a religião que domina aqui no Brasil. Não tem sentido eu ficar falando de islamismo, não tem sentido eu ficar falando de budismo, ou de jainismo, ou de hinduísmo, não tem sentido. Porque essas religiões não têm influência aqui no Brasil. Ou de shintoísmo, né? Não tem influência aqui no Brasil. Então a gente vai falar sempre, né, do que domina aqui. Dos homens, dos sistemas, das religiões que dominam aqui no Brasil. Que iludem as pessoas, que enganam as pessoas. Que as pessoas não conseguem pensar. Esse canal aqui é um canal que não tem muito vislumbre. É um canal que está crescendo aos poucos. Eu espero que um dia viralize, né? Mas eu acho difícil. Porque o nosso canal aqui é direcionado para certo tipo de pessoas. Tem uma liberdade de consciência tão absurda, tão inesperada para os nossos tempos, né? E esse canal aqui é direcionado para essas pessoas. Para as pessoas que são lúcidas, conscientes, coerentes, que observam a realidade como ela se apresenta. São poucas as pessoas. Por isso esse canal aqui tem tão poucos inscritos. Mas os poucos que tem são iluminados, com certeza. Meu amigo, não se menospreze. Não pense que você, por você pensar diferente, ou por você ter um pensamento que é considerado muitas das vezes anormal pela sociedade, não se menospreze. Você é o ápice da evolução. Você é a nova ordem que vai surgir no mundo, talvez daqui a alguns anos, acho improvável, talvez daqui a algumas décadas, talvez, daqui a alguns séculos, com certeza. O ser humano ele tem uma tendência para o bem, ele tem uma tendência, né, para a evolução,
Ele tem uma tendência para o conforto, para a lógica, para o que funciona. Toda a sociedade meio que se direciona para isso. Nós vivemos um pouco no universo limitado de Brasil, porque o Brasil é uma colônia de outros países, é um país esquecido, país largado, país de ignorantes, de índios. O Brasil não existe para o resto do mundo. Assim como a África está largada, assim como a Colômbia, assim como o Oriente Médio, todas essas subculturas estão abandonadas pelo mundo. Só chamam a atenção pelas desgraças. Só chamam a atenção pelo caos. Então o que acontece? Nós, livres pensadores, ateus, somos a evolução. Não tem jeito, não tem jeito. Toda evolução começa pequena. Toda evolução começa com pequenos movimentos, com pequenas resistências. Porque a maioria é sempre burra. Então se você é minoria, se você é estigmatizado, se você é visto como anormal, compreenda que isso é um processo natural, né? Quebra de paradigmas. Então tem homens que nascem póstumos, como dizia Nietzsche. Todo livre pensador hoje, como era Nietzsche já no passado, e Nietzsche já se via assim, né? Ele já se via assim, como um homem póstumo. E ainda hoje Nietzsche não é compreendido. E ainda hoje Darwin, pela grande maioria, não é compreendido. Ainda hoje Freud, pela grande maioria, não é compreendido. Os grandes homens, nem Einstein é compreendido. Então nós estamos aí na vanguarda. Nós somos os novos gênios. Porque a genialidade não é nada de sobrenatural. A genialidade, as pessoas pensam, gênio, aquele cara superdotado. Não, gênio é apenas quem consegue enxergar a realidade de forma prática. Gênio é aquele que dentro de um contexto social consegue ter uma visão simples da vida, óbvia. A genialidade está intrinsecamente conectada à simplicidade, ao que é óbvio, ao que é observável. Muitas das vezes o óbvio para o homem, para o gênio, né? Muitas das vezes o óbvio, né? Que é tão óbvio para o gênio, para o homem de mente aberta, para o indivíduo comum, para o indivíduo que está nas massas, não é tão óbvio assim. Então eu vou falar aqui em alguns pontos. Por exemplo, né? Como no primeiro vídeo eu já tinha falado que a religião propõe e a ciência dispõe, vou falar em alguns aspectos, né? Porque eu estava até vendo um vídeo de um amigo aí falando exatamente sobre, né, essa possibilidade de caminhar sobre as águas. No canal do ateu. Canal do ateu, né? Nosso amigo Cláudio, ele fala a impossibilidade de um homem caminhar sobre as águas. Isso do ponto de vista sobrenatural. Mas do ponto de vista natural, isso é totalmente possível. E algum tempo atrás, você pode imaginar que seria possível toneladas flutuarem no oceano? Se toneladas flutuam no oceano hoje, como um navio cargueiro, né? Com toneladas, contêineres, flutuam no oceano. Qual a impossibilidade de um homem andar sobre as águas? Né? Um homem só não anda sobre as águas se não obedecer aos processos naturais da ciência. Porque se um navio de toneladas, né, com centenas de contêineres, ou dezenas de contêineres, flutua, um navio carregando automóveis, cada um com cerca de 1 tonelada, flutua. Qual a dificuldade de um homem caminhar sobre as águas? Não é? Basta que você conheça o processo. A mesma coisa é a pergunta: é possível voar? É possível um homem voar? Hoje nós sabemos que é totalmente possível. Homens voam o tempo todo, às dezenas, às centenas e aos milhares, em Boeings, em aviões que carregam 200 e 300 pessoas. E os acidentes são praticamente irrelevantes, né? Em comparação com o número de voos, de aterrissagens e decolagens diários, podemos dizer
realmente que faz sentido dizer que o transporte aéreo é o mais seguro do mundo, porque acidentes são raros. Mas tudo obedecendo à ciência, a preceitos científicos e à exatidão matemática. Controle exato. E se existe algum erro, a ciência tem humildade para corrigir. Como já houveram muitos acidentes aéreos, né, que levaram a correções na estrutura do casco da aeronave, né, na própria em toda a organização, toda a engenharia da aeronave, tanto a parte aerodinâmica quanto a parte de fixação das placas, né, as possíveis falhas estruturais de uma aeronave já foram corrigidas e hoje em dia, e muitas ainda virão, né? Talvez chegamos a um ponto de termos acidentes zerados. Bom, então diante disso, acho que está bem claro, né, de que muitos aspectos, muitas condições, muitas situações que a religião apenas propõe, alegando serem condições sobrenaturais, a ciência dispõe de uma forma natural. Porque o sobrenatural para a ciência é apenas o natural desconhecido. É um natural cujo processo não se conhece, cujas causas não se conhecem. Isso é o sobrenatural, né, para os religiosos, porque eles ignoram as causas de algum fenômeno, eles atribuem esse fenômeno a algo sobrenatural, misterioso, oculto. Né? Nós hoje vivemos num mundo, né, que antes, no passado, seria considerado sobrenatural. Nós falamos com outras pessoas em tempo real, a distâncias incomensuráveis, pessoas que podem estar do outro lado do mundo. Nós lidamos com o invisível o tempo inteiro, né? A questão da nossa tecnologia hoje nos permite controle remoto, né? Ações remotas o tempo inteiro, através dos nossos controles de TV, através dos nossos equipamentos, nossos aparelhos celulares, nossos smartphones, nossos computadores. Daqui a algum tempo, de 2018 para lá, novas tecnologias serão inseridas no mercado, tornando possível que todos os aparelhos todos os aparelhos eletrônicos que saiam da fábrica já saiam com conectividade. Então você vai poder ter conectividade na sua geladeira, no seu fogão. Esse fogão ele vai poder estar conectado com outros aparelhos. Essa geladeira também vai poder estar conectada. Qualquer aparelho eletrônico vai ter essa possibilidade de estar conectado à internet. Então, é a magia, né? A magia da religião, que a religião considera como magia, a religião primitiva, né? Os medievais, os magos medievais, os bruxos, os feiticeiros, que por incrível que pareça, esse tipo de gente ainda existe hoje. Por incrível que pareça, ainda hoje existem bruxos, feiticeiros, lidando com magia, tentando fazer as coisas com o poder da mente, ou fazendo rituais, né? E os religiosos não escapam disso. Os religiosos são os maiores mágicos. Trabalham com psicologia. Né? Eles querem dar poder medicinal a uma garrafa d'água. Eles usam vários objetos físicos como se fossem amuletos. Toalhinhas, né? Usam roupas, usam qualquer tipo de símbolo, qualquer coisa que sirva como amuleto. O que antes era o amuleto do mago, né? Da bruxaria, da magia negra, hoje a religião se utiliza disso. Né? Os católicos se utilizam muito disso, talismãs, cordões, com objetivo de proteção, certos tipos de orações que acham que vão ter poder mágico, e palavras mágicas existem, não é? Hoje nós sabemos que as senhas dos nossos computadores são palavras mágicas. Daqui a algum tempo, né, já existe, obviamente, essa tecnologia, isso não é nada recente, né, mas daqui a algum tempo várias coisas vão ser controladas por voz.
os nossos próprios aparelhos vão entender o que nós estamos falando. Né? Então, são as palavras mágicas da Bíblia. Né? Hoje, se você não tiver, né, as chaves, né, tinha lá toda a mitologia de Salomão, as clavículas de Salomão, né, que os magos usam até hoje, os judeus dão muita importância. Clavícula significa chave. Né? As chaves de Salomão, clavículas de Salomão, que abriam certas portas. Os próprios judeus acreditavam que o nome Jeová, Yahvé, Yod-He, Vad-He, esse tetragrama era proibido se verbalizar. Né? Não falar o nome de Deus em vão, ele dizer que esse tetragrama não podia ser pronunciado, porque poderia abrir portas, era como se fosse uma chave mágica. O nome de Deus é um nome poderoso. Né? Você vê como a religião propôs coisas sobrenaturais ou fantásticas e que a própria ciência conseguiu realizar isso de forma natural. Isso é que é interessante. Porque a religião sempre lidou com isso, com convencimento através da fé, do medo, da magia, da teatralização, do ilusionismo. A ciência não trabalha com ilusionismo, a ciência não trabalha com magia. A ciência trabalha com processo, com método, processo natural. Então, hoje nós temos sim palavras-chave, né, senhas o tempo inteiro que nós temos que digitar para ter acesso. Então, essas são as palavras mágicas. Se você não tiver a palavra mágica, você não abre certas portas. Então, eu vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.